Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. É motivo de alegria novamente nos encontrarmos para estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por Ele nos conceder estes momentos e também somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas, vocês que oram pelo Ministério Hora Tranquila, oram por nós aqui que fazemos esse trabalho voluntariamente, com o objetivo de nos aproximarmos mais de Deus através da sua palavra. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também queremos agradecer a vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando esses estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para Dolores Otto, é de Urubici, Santa Catarina. Valda Oliveira é de Alexânia, em Goiás. Também mandamos um alô especial para Suzette Oliver, que é de Cachoeira, na Bahia, lá da Faculdade da Bahia, Faculdade Adventista. Durvalina Peixoto é de Mamborê, no Paraná. Fátima Ramos é de Guarulhos, São Paulo. E Nival Monteiro é de Cacoal, em Rondônia. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, te damos graças por mais esta oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a colocar em prática as verdades que nós aprendemos em Tua Palavra. Ajuda-nos, Pai, a termos comunhão contigo cada dia. Abençoa todos os que estudam conosco a Bíblia e que estão passando por algum momento de luta, de dificuldade, de problema. Aqueles que estão, Pai, com problemas familiares, dê vitórias a cada um. Que Tu possas, Pai, ser presente na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, então, continuando o nosso segundo estudo desta série Gênesis, o princípio da criação. Estivemos aqui ontem falando a respeito da serpente, Satanás, que engana a todo mundo. E vejam que na ocasião que a serpente seduziu Eva e levou Eva a cair em pecado, Eva não tinha tendência para o pecado. E nós temos. Se Eva, que não tinha tendência, caiu, e Adão também caiu, imagine nós que nascemos com essa tendência pecaminosa. Como eu tenho dito várias vezes aqui, a nossa tendência é uma tendência má, é para as coisas más. A nossa tendência não é para as coisas boas. É por quê? Porque a nossa carne deseja fazer aquilo que contraria a vontade de Deus. E nós temos que lutar contra isso, nós temos que lutar, é uma guerra constante do bem contra o mal, do espírito contra a carne. E somente Jesus para nos dar essa vitória. Nós, humanamente, somos incapazes de vencer qualquer provação, qualquer tentação, por menor que seja. E Eva, então, ela cedeu, ela caiu em pecado. Adão se aproximou e ela estava com o fruto na mão. Ela disse: olha, Adão, experimenta que fruto gostoso. Adão, ele percebeu que Eva tinha desobedecido a Deus. Adão, ele não precisava ter comido, mas, segundo entendemos, ele, preocupado em ficar sozinho, e Eva agora iria morrer, conforme Deus havia dito. Quem comesse daquele fruto morreria. Adão tomou do fruto e comeu também. Ele comeu consciente, segundo nós entendemos. Eva não, Eva foi seduzida pelo inimigo. Interessante que logo depois que eles comeram desse fruto, eles perceberam que estavam nus e ficaram com medo, porque sabiam que Deus ia passar pelo jardim, como passava todos os dias, e eles se esconderam. Pegaram folhas de figueira e cozeram para si, fizeram ali um avental, alguma coisa para tapar a vergonha que eles estavam agora. E Deus então se aproxima do jardim e começa então a perguntar o que havia acontecido com eles. Mas o que nós queremos frisar hoje é com relação
Em Gênesis 2, versos 16 e 17, é com relação o que Deus falou e o que a serpente falou. Olha, Gênesis 2, versos 16 e 17, diz assim: Mas o Senhor Deus lhes ordenou: Coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Essa foi a fala de Deus para Adão. Coma livremente de todos os frutos de todas as árvores, menos de uma árvore, porque se comer daquele fruto você vai morrer. E então, aqui em Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 6, agora nós encontramos o diálogo da serpente com a mulher. Gênesis 3, a partir do verso 1, diz: A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Vejam, lá nos capítulo 2, versos 16 e 17, Deus disse: Você pode comer à vontade de todos os frutos de todas as árvores do jardim. E agora vem a serpente e fala: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? E então Eva respondeu: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: Não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem morrerão. E então a serpente falou para Eva: É claro que vocês não morrerão. A serpente tentando agora fazer a cabeça de Eva, né? E a serpente continuou dizendo: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Vejam a diferença, não é? Deus disse: vocês podem comer dos frutos de todas as árvores, menos uma, a que está no meio do jardim. Aí vem a serpente e fala para Eva: Deus disse que vocês não podem comer de nenhum fruto, de nenhuma árvore. Vejam como ele distorce, tá vendo? Se nós não estivermos atentos, irmãos, nós também somos enganados dentro da própria palavra de Deus. As pessoas chegam e dizem assim: não, mas isso daqui não é bem assim como está escrito aqui, vocês não devem entender dessa maneira. E aí traz a explicação, né, que leva para o engano, leva para o erro. Então nós temos que estar sempre vigilantes, atentos, dando ouvido ao que o Espírito Santo fala à nossa mente, ao nosso coração. E Eva, então, como eu disse ontem, né, não deveria ter dialogado com a serpente. Ela foi enganada. A serpente disse para Eva: não, Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque no dia que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir, vocês vão ser igual a Deus, vão conhecer o bem e o mal. Vejam como que Satanás engana. E Eva, então, desejando sabedoria, conforme lemos aqui, ela, vendo que o fruto era lindo e parecia delicioso, ela tomou do fruto e comeu. E não aconteceu nada quando ela comeu. Ela permaneceu normal. Só depois que Adão comeu, foi que eles perceberam que estavam nus. Então nós temos que procurar, em espírito de oração, estudar a Bíblia. Nós não podemos, quem sabe, querer ler um capítulo, 2 ou 3 capítulos de uma só vez, rapidamente e sem meditar. Nós temos que ler, quem sabe, um versículo só e meditar naquele versículo e pedir ao Espírito Santo que nos mostre o que Ele quer falar conosco através daquela passagem bíblica. E quando nós temos dúvida de algum verso bíblico que nós estamos lendo, aí nós temos que ler os versos anteriores a este versículo e os versos posteriores, depois desse versículo, para que nós possamos entender. Porque às vezes nós lemos só um versículo, nós tiramos o texto fora do contexto. E aí nós torcemos a Bíblia e vamos para o engano, vamos para o erro. E nós pensamos que estamos fazendo certo, porque está escrito ali naquele versículo, mas nós
por não termos lido os versos anteriores e nem os versos a seguir, aí nós caímos no engano. E então, nós vimos aqui a diferença, né, de como é que Deus fala para nós e como é que Satanás fala. Deus fala, ó, se você fizer isso, você vai arcar com as suas consequências, você vai morrer. E vem o inimigo e fala, não, isso aí não vai acontecer com você não, você pode fazer, isso não tem problema nenhum, todo mundo faz. Por que você não pode fazer também? E aí a gente começa a lembrar, pensar, né, em algumas pessoas que fazem coisas erradas e não acontece nada, e aí às vezes nós acabamos cometendo também. E aí depois nós vamos sofrer as consequências. Então, Deus ele nos dá a liberdade para nós fazermos o que nós achamos que nós podemos fazer. Só que nós vamos arcar com as consequências, né? Como as pessoas têm dito, né? Você é livre para plantar o que você quiser na sua vida, mas você tem que estar preparado para a colheita, porque a colheita ela vem. Então é isso que nós aprendemos na palavra de Deus. A verdade, ela é uma só. A verdade está do Gênesis ao Apocalipse. Nós não encontramos divergência nem distorção na palavra de Deus, nem contradição. A palavra de Deus ela é uma só. E se nós pegarmos somente uma parte da Bíblia para querer fazer daquela parte da Bíblia ou daquele versículo uma doutrina, pode nos levar para o erro, pode nos levar para a morte. E é claro que Adão e Eva, como já disse para vocês algumas vezes, eles não morreram instantaneamente quando comeram, mas começaram a perceber as consequências da desobediência deles. Os animais começaram a ficar ferozes, a atacar um ao outro, as folhas das árvores começaram a cair, coisas que não aconteciam. Eles viram as consequências do pecado. Mas nós temos aí ainda mais alguns dias dessa semana para nós podermos falar mais a respeito deste acontecimento, deste fato, deles terem comido deste fruto e o que foi, quais foram as consequências. Claro que nós já sabemos, mas nós vamos relembrar e procurar tirar lições para nós. Interessante que aqui no Jardim do Éden, quando a serpente disse para Eva, não, vocês não vão morrer, aqui foi implantada a doutrina da imortalidade da alma. Até hoje, não é? Muitas pessoas, a maioria das pessoas pensam que quando a pessoa morre, a alma se desprende do corpo e vai para um outro lugar, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Nós não temos uma alma que sai do nosso corpo. Nós somos uma alma. Quando Deus soprou nas narinas de Adão, quando formou Adão lá do pó da terra, Adão se tornou alma vivente. E quando a pessoa morre, cessa todos os pensamentos, a pessoa não sabe mais nada do que está acontecendo no mundo, até a volta de Jesus. Os que estiverem salvos vão ressuscitar para a vida eterna, os que estiverem perdidos vão ressuscitar depois para a destruição eterna. Então, esta foi uma doutrina que Satanás trouxe lá no Jardim do Éden. Certamente, se você comer, você não vai morrer. Então, nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com relação a essa questão da imortalidade da alma. Porque Deus mesmo disse, a alma que pecar, essa morrerá. Quer dizer, o ser humano que pecar vai morrer. Então, nós não temos uma alma, nós somos. Precisamos entender isso. A doutrina da imortalidade da alma foi trazida lá no Jardim do Éden, logo depois, né, da criação, quando Satanás enganou Eva, ele disse que ela era imortal, e isso as pessoas têm acreditado até hoje. E também nós sabemos que muitas pessoas querem ser como Deus, né? E é um dos desejos que Satanás tinha no seu coração quando estava no céu. Queria ser igual a Deus e estar acima de Deus. Então nós temos que ter esse cuidado. Não aceitar a questão da imortalidade da alma, porque a alma que pecar essa morre. E também não querermos ser iguais a Deus, porque
Foi isso que Eva pensou: eu vou comer porque eu vou ser como Deus, vou conhecer o bem e o mal. E as consequências vieram e realmente morreram. Não logo, mas no decorrer do tempo, a morte passou a todos os homens. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, mas nos lembremos, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.